Olá, queridos amigos, estamos aqui para mais uma noite de estudo e o tema dessa noite é os 7 selos. Quero convidar você para nós fazermos uma viagem através da Bíblia. Estudaremos o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Ontem estudamos o capítulo 4 e o 5. Hoje estudaremos unicamente o capítulo 6. E eu quero convidar você para fazermos uma viagem no tempo. Viajarmos durante o período da igreja cristã. Desde a época de Jesus Cristo, do fundamento da igreja cristã, da época de João, quando ele escreveu, e nós vamos até o momento da volta de Jesus Cristo, estaremos recapitulando e vendo aí a história da igreja. Está bem? Então, para isso, como a Priscila aqui já falou, pegue a sua Bíblia. Precisamos que você esteja com ela em mãos para que possamos fazer o estudo da Bíblia. Faremos novamente quase que uma leitura verso por verso e também com a sua explicação. Está bem? Vai aparecer para você então aí na tela o tema de hoje, os 7 selos. Como eu já disse, faremos uma viagem na história da igreja cristã, desde a época da fundação da igreja, a época de de João ali na ilha de Pátimos, até o momento da volta de Jesus Cristo. Nesta noite, nós teremos também um material de apoio, vai aparecer aí para você na sua tela, é uma tabela, onde faz a comparação entre a igreja, as 7 igrejas que nós estudamos no capítulo 2 e no capítulo 3, juntamente com o estudo de hoje, do Apocalipse capítulo 6. Essa tela que está aparecendo para você, esse material, você pode baixá-lo no link, na descrição do link do culto de hoje, você vai clicar lá e você vai acessar. Tem dificuldade, não sabe como fazer isso? Você vai mandar uma mensagem lá para aquele número que sempre aparece aí na nossa tela, 981-120090, e o pastor Clailson vai te enviar aí em PDF, um arquivo digital, diretamente para o seu celular, ok? Queridos, ontem vou fazer uma pequena recapitulação do que vimos ontem, para nós agora então darmos essa introdução ao tema. Deixa eu só dar um recadinho aqui. Algumas pessoas ontem comentaram, mas o pastor não orou antes de começar. Primeiramente, antes de começar o programa, antes de começar o link, nós já fizemos pelo menos 2 orações aqui com a equipe. E depois a Priscila, quando ela também deu as boas-vindas, lembra? Que ela pediu as bênçãos sobre o estudo. Então, nem sempre a gente vê a necessidade de fazer outra oração. Não que a oração seja demais, ok? Sempre que pudermos orar, nós vamos orar. Mas não há esquecimento, ok? Tem todo um programa que está sendo seguido e sempre que pudermos orar, e nós vamos estar orando com certeza, ok? O tema de ontem, nós falamos sobre Deus e a visão que João teve do templo e ele enxergou o trono de Deus. Lembra que ele viu o trono? Ele viu Deus sentado, mas ele só viu ali o brilho de Deus. Ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes, ele viu o Espírito Santo, ele viu depois o Cordeiro de Deus também, mas ele viu que quem estava sentado no trono tinha um livro na sua mão direita. E o Apocalipse apresenta então esse livro misterioso. E o livro que estava na mão de Deus, ele era selado. Aparece aí na imagem para vocês, um livro fechado com 7 selos. Isso nós vimos ontem. E aí então lá em Apocalipse capítulo 5 e o verso 2, o anjo pergunta: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ontem eu engasguei nessa parte e hoje de novo, Então, o anjo perguntava, quem que era digno? Quem vai ser digno de abrir este livro? Esse livro ele possui 7 selos. E aí então veio a resposta no Apocalipse capítulo 5, verso 7 e verso 9, quando veio a resposta: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E aí então, concluímos ontem o estudo mostrando que Jesus Cristo, por ser o Cordeiro de Deus, aquele que morreu, aquele que pagou para assumir novamente o controle deste mundo, ok? E dessa forma vencendo o príncipe deste mundo, vencendo o maligno, aquele que se julgava como o dono e o proprietário deste lugar. Jesus então retomou o poder dessa terra, porque ele é o Cordeiro de Deus e ele tem o poder de abrir este livro que está selado.
nessa noite? Nessa noite nós vamos estudar então o capítulo 6. E a partir de agora nós vamos começar a leitura de Apocalipse capítulo 6. Vamos começar diretamente por Apocalipse capítulo 6 e o verso 2. Convido você a abrir a sua Bíblia. Enquanto você abre, enquanto você localiza, eu vou me assentar, vou aqui para a minha cadeira, aonde nós poderemos fazer a leitura total deste texto. Apocalipse capítulo 6, verso 2, que aparece para você aí na tua tela, diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Muito bem, então aqui a primeira imagem que nós vimos aí é de um cavalo branco e um cavaleiro que possuía um arco. Esse foi o primeiro selo. Foi o primeiro selo, então, que agora Jesus Cristo abriu e ele mostrou para João. Olha só o verso 1, não tem esse texto, você precisa olhar na sua Bíblia. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. E aí então vi, eis o cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Então, o primeiro selo, ok, fala desse cavalo branco. É interessante que esse tema, que você precisa prestar atenção hoje, você já ouviu muita coisa sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, ou sobre os 4 cavalos do Apocalipse, você já ouviu muito falar sobre isso. Nessa noite eu quero ensinar a você, ou para você que já sabe, relembrar, né, o que significa esses cavalos, e também lembrando que esses cavalos eles fazem parte de um conjunto de um tema, que são os 7 selos, o assunto que estudaremos essa noite. Então, esse primeiro selo, ele representa a mesma data ou o mesmo período da igreja. Eu vou voltar aqui à tela, ou vou pedir para ali colocarem em tela cheia aquela mesma tabela. Coloque a tabela de novo. Se você tem o desejo de receber essa tabela, peça pelo WhatsApp e já vão enviar para você a tabela. Olha só ali, vamos então rapidamente aqui fazer um comparativo. Na linha de cima é a linha das 7 igrejas que nós estudamos ali em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse 3. E quando nós estudamos, eu falei de um por um, de uma igreja, né, de uma por uma, e falei das datas, o que aconteceram nas datas. Então está ali, você pode juntar esse material com aquele outro que você também já possui. Mas nessa noite nós queremos mostrar um paralelo que existe dos 7 selos com as 7 igrejas. Então, se você observar, os primeiros 4 selos, eles equivalem a 4 cavalos. O branco, vermelho, preto e amarelo, que nós vamos estudar dentro de alguns instantes. O 5º selo fala das almas que estão debaixo do altar e a reclamação que elas fazem, nós vamos estudar sobre isso. O 6º selo fala dos sinais da volta de Jesus. E o 7º selo fala sobre o silêncio no céu, que é a volta de Jesus Cristo. Então, se você observar, o mesmo período que os selos cobrem, é o mesmo período que nós já estudamos também das 7 igrejas. E nós vamos estudar um outro período futuramente, que é o período das 7 trombetas. E você vai ver também que eles possuem algumas relações. Pode voltar aqui para mim então. Primeiro selo. O fato, né, desta igreja do ano 31 ao ano 100, ela foi uma igreja vitoriosa. Por que foi uma igreja vitoriosa? Uma igreja tão pequena que começou ali com os 12 apóstolos, depois com um grupo maior de discípulos, e ali o evangelho começou a pregado, e para aquela época alcançaram, estima-se, cerca de 6 milhões de cristãos. Ficou muito próximo do evangelho ser alcançado no mundo inteiro, né? No mundo conhecido da época. Então, aquela igreja, ela possuía a pureza e a fidelidade à Bíblia, representada pela cor do cavalo. O que significa o cavalo? Então vamos começar ali fazendo algumas explicações, você vai fazendo as suas anotações. Cavalo é símbolo de guerras, ele também é símbolo de batalhas, e essas batalhas elas podem ser tanto físicas como também batalhas espirituais. Então, quando nós tratamos de símbolos proféticos, ok? Esses símbolos proféticos, o cavalo, então, ele simboliza a guerra ou as batalhas.
Uma coisa que eu ainda não falei, e eu preciso salientar, você tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia, ela não é toda simbólica. Há momentos em que ela, realmente, ela é literal. Quando você lê, por exemplo, lá no Velho Testamento, quando fala de Absalão, que ele estava montado em um cavalo, ok? E esse cavalo, aí ele passou por baixo de um local onde ele ficou preso com os seus cabelos. Será que esse cavalo, dá para a gente então dizer, não, porque aquilo ali era o símbolo de uma guerra? Não, aquilo era um cavalo literal, ele estava montado em um cavalo literal. Então, nós precisamos entender sempre o contexto para saber se podemos aplicar símbolos ou não. Então, aqui quando fala, né, de vir um cavalo branco, e a gente já vê que o livro do Apocalipse é um livro simbólico. Então, por isso, neste momento, o cavalo significa a guerra e as batalhas. E aí diz que esse cavaleiro, ele possui uma coroa, porque ele saiu para vencer, né, e ele já é um vitorioso. Ele possui uma coroa, e essa coroa é aquela coroa que eu falei ontem, Stéphanos, né? A coroa da vitória. E também, esse primeiro cavalo, ele tem a cor é o branco, que simboliza a pureza dessa primeira igreja. Queridos, olha só, esse texto extraído do livro A Vinda do Consolador, na página 127, fala sobre a pureza dessa igreja e o trabalho que essa igreja tinha, o amor que ela possuía. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, eles desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas. E foi assim que eles fincaram a cruz, acima da águia romana. Essa é a igreja cristã do primeiro século, representado por esse primeiro selo, esse primeiro cavalo. Lembra que eu disse para vocês que nós iríamos estudar a história da igreja cristã? Então, esse primeiro selo simboliza o primeiro período da igreja, com esse cavalo branco simbolizando a pureza que essa igreja possuía, ok? Vamos agora para o segundo selo. A abertura do segundo selo, ela está no livro também do Apocalipse, capítulo 6. Está aparecendo para você o verso 4, mas eu quero convidar você a lermos já desde o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ok, então está aí, né, agora o segundo selo corresponde ao período da igreja do ano 100 até o ano 313. Então esse foi um período de grandes perseguições. Foi uma época em que a igreja foi perseguida pelos Césares, pelos governantes, e até mesmo dentro ali, entre o povo, entre os perseguidos, porque os judeus também eram perseguidos, eles mesmos, em algum momento, foram os perseguidores dos cristãos. A cor vermelha significa perseguição e derramamento de sangue. Por que significa isso? Porque nesse período de perseguições, lembra que eu mostrei para vocês? Muitos cristãos morreram. Nesse período, de forma especial, no ano 303, Diocleciano, ele fez aquele decreto para que matassem, né, os cristãos. Foram tirados todos os direitos civis, e isso só foi terminar lá no ano 313. Aqui então, do texto que nós lemos, aqui no verso 4, diz que o cavalo era vermelho, então vermelho significa perseguição e o derramamento de sangue, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. E o que seria tirar a paz da terra? Queridos, o que traz paz para nós é Jesus Cristo, e Jesus Cristo ele é apresentado através do Evangelho. Então, esse tirar a paz, claro que pode simbolizar também as batalhas e as guerras, que tudo isso tira a paz, mas também pode mostrar o afastamento do Evangelho que a igreja estava vivendo. Por mais que era uma igreja perseguida,
eles já estavam agora se afastando, ok? Eles estavam se afastando do primeiro amor. Eles estavam se afastando do evangelho como ele realmente é. Inclusive, neste momento, eles tinham a intenção de não se parecer com os judeus. Eu falei isso numa aula anterior, e aí agora alguns costumes que a igreja cristã, que surgiu dentro do judaísmo, possuía, esses costumes começaram a serem tirados com a ideia principal de não parecer com os judeus. E aí então, esse evangelho também foi se afastando. Se afastou de costumes, mas também se afastaram de verdades. Olha só o que aconteceu também nesse período. Muitos gregos e romanos e gentios começaram a entrar na igreja, sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então, esse período dessa igreja, a segunda igreja, ela sofreu porque começaram a entrar muitas pessoas na igreja, e essas pessoas, esse é o perigo que às vezes a igreja corre, ok? Nós devemos salvar as pessoas do mundo, e quando elas vêm do jeito que estão, porque elas eram do mundo, mas quando uma pessoa, ela vem para a igreja, ela precisa ser transformada, porque senão a gente traz o mundo para dentro da igreja. E muitos líderes, queridos, e esse talvez tenha sido o problema da igreja no segundo século, foi baixar as normas. Não, vamos baixar as normas, para que tanta rigidez? Para que se preocupar tanto com o que come ou deixa de comer? Essa questão do sábado, vamos ser mais maleáveis, pode, quem sabe, escolher outro dia. E as coisas começaram assim, vai baixando as normas para se adequar às pessoas. Mas o cristianismo é a igreja de Cristo. Somos nós que nos moldamos a Ele, e não a sua mensagem que deve se moldar a nós. As coisas estavam ficando ruins no período da segunda igreja, né? Ou nesse segundo período do segundo selo. Veja agora como ficou o terceiro selo. Diz assim, Apocalipse capítulo 6, verso 5, e leremos também o verso 6. Diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz, como que no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, aqui está então o terceiro selo, e aí nós vamos então tirar algumas lições em relação ao terceiro selo. Quando nós vemos aqui, vamos começar pela própria cor do cavalo. A cor agora preta, né, ou a cor preto ali, ela é contrária à cor branca, né, ou a cor branco que possuía o cavalo no passado, ali, da primeira igreja. Então, se a primeira igreja branca ali, né, ou o cavalo branco, simbolizava a pureza, agora o cavalo preto simboliza o quê? O contrário dessa pureza. E agora então vem a corrupção da fé. Porque neste período, o bispo de Roma começa a dominar. O bispo de Roma, ele começa a dominar, e ali em breve entra, né, ali começa o papado também, e é uma grande época de fome e miséria espiritual. É interessante que esse cavalo preto, né, ele tem ali o cavaleiro, que diz assim, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Essa balança na mão, ela pode simbolizar o materialismo, pode simbolizar o amor às riquezas, né, o amor às coisas deste mundo. Começou a perder o amor a Deus. E quando Deus deixa muito claro que o amor ao mundo, né, e as coisas deste mundo, você se torna inimigo de Deus, o cavalo negro aqui, o preto, ele está deixando claro em relação a isso, que quando você ama as coisas, né, materiais, você se afasta de Deus. E esse cavalo preto, então, ele é o contrário da pureza do branco. A balança significa o materialismo. E agora, tem 2 informações muito importantes aqui.
simplesmente um dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Vamos só explicar essa parte primeiro. Você vê que o preço do trigo é 3 vezes maior do que o preço da cevada. Vamos voltar na época dos judeus, ou na época de João, para entender o que significava o trigo e o que significava a cevada. Queridos, o trigo, ambos tinham o mesmo preço. Só que o consumo do trigo sempre foi maior, porque o trigo, ele era mais puro, né? O trigo era um alimento mais apropriado, mais adequado. Então, a preferência sempre foi pelo trigo. A cevada, quem usava, né, era usado para outros alimentos e até mesmo para quem era mais pobre. Usava também a cevada porque conseguia, né, na questão da oferta e da procura, a cevada acabava sendo mais em conta, ok? Mas era para ser o mesmo preço as duas coisas. O que acontece aqui? Diz, o trigo está escasso, no entanto que ele ficou muito mais caro, 3 vezes mais caro. Isso significa que ele está escasso e simboliza a escassez da palavra de Deus. Nesse período do 3º selo, do cavalo preto, havia escassez da palavra de Deus. Já a cevada, ela era abundante. E o que significava a cevada? A palavra corrompida. Então, o que era verdadeiro, se lá no cavalo branco se dominava a pureza apostólica, a pureza do evangelho, no cavalo preto se valoriza a palavra corrompida. É o que mais tinha. E aí depois o texto termina dizendo assim: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Existem muitas interpretações em várias literaturas que você pode procurar. Alguns teólogos fazem outras explicações, mas aqui eu vou colocar o que é aceito pela maior parte dos teólogos adventistas e aquilo que eu também entendo em relação a isso. Que o azeite e o vinho, eles também, como estamos falando de uma linguagem simbólica, eles também têm o seu simbolismo. O azeite é símbolo do Espírito Santo e o vinho é o símbolo da salvação. Então, quando diz que não danifiqueis o azeite e o vinho, significa que mesmo em meio à corrupção da fé, mesmo em meio a um momento onde a igreja estava pervertendo totalmente a palavra de Deus, o Espírito Santo e a salvação continuavam disponíveis para quem quisesse permanecer fiel. Entende? Olha só, quando eu falo sobre a perversão da palavra de Deus, a perversão do evangelho, a mudança de pensamento, no ano 313 saiu o Edito de Milão. Lembra que eu já passei isso na aula passada? O Edito de Milão foi aonde oficializou a igreja cristã, ok? Primeiro tirou a perseguição dela, ok? Tirou a perseguição e depois Constantino se converteu ao cristianismo e ela passou a ser a igreja oficial. No ano 321, veio o decreto para a adoração no domingo. E a palavra de Deus sempre foi muito claro, que o dia do Senhor era o dia de sábado. Mas, nesse período do cavalo preto, aonde se fugiu da pureza apostólica, da pureza do evangelho, começaram a adorar o domingo. No ano 364, no concílio de Laodiceia, então se colocou a guarda do domingo como realmente o dia de guarda e o dia do Senhor. Isso decretos de homens, palavras de homens, determinações de homens, porque Deus nunca fez isso. No ano 370, começou então a se cultuar os santos. Cada um tinha uma admiração especial. Porque eu admiro João, eu admiro Pedro, eu admiro Paulo, Tomé, cada um tinha a sua admiração, e você admirar uma pessoa, e você saber que uma pessoa, ela foi muito boa, essa pessoa ela é fantástica, ela foi legal, é uma pessoa que é um exemplo, isso até aí não tem problema nenhum, mas chegar ao ponto de deificar, né, ou de endeusar, dignas de adoração, aí realmente foi, né, a parte errada, porque hoje eu respeito João,
Respeito tanto que estou estudando, né, o livro que ele escreveu, a revelação de Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João. Admiro Pedro por quem ele foi, mas isso não faz dele uma pessoa digna de ser adorada. No ano 400 foi colocado a oração pelos mortos. E no ano 530, ali então foi colocado e estipulado, né, e criado o dogma do purgatório, né, que seria este momento, antes de você ou ir para o céu ou ir para o inferno, você passaria pelo purgatório. Então tudo isso aconteceu durante este período do cavalo preto, ok? Aonde se fugiu do evangelho verdadeiro. Vamos para o quarto selo, temos muita coisa ainda para ver nessa noite. Quarto selo. E olhei, estamos lendo a partir do verso 8, ok? Capítulo 6, verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então agora nós chegamos a um quarto cavalo, e esse cavalo ele é diferente dos outros, porque ele é quase que desfigurado. A palavra que é usada, e ali então eu vou explicar para vocês, a palavra amarelo no grego é a palavra cloro, né? E essa palavra cloro no grego ela significa pálido, desfigurado. Na verdade, é a cor da morte, né? Ou aquela pessoa quando ela morre, que ela fica aquele esverdeado, né? O cloro, que é quando a gente pensa no cloro, né? Ele é meio esverdeado. Então, essa pessoa, ela é pálida e desfigurada, totalmente diferente do cavalo branco. O quarto selo, e esse período do ano 538 da igreja ao ano 1517, se o cavalo preto já era um afastamento do evangelho, nesse período houve uma degradação total. E houve uma perseguição aos que queriam ser fiéis à Bíblia. Agora passaram-se então a se perseguir. Foi neste período aí que foi criada a Inquisição, e nós vamos ver alguns detalhes em relação a isso. Mas deixa eu continuar explicando para você. O nome do cavaleiro era Morte, e ele era seguido pelo inferno. Foi isso que nós lemos aqui, quando lemos em relação a esse cavalo, lá no verso 8. O que significa isso? Ou pelo menos isso deve significar para nós, na verdade, que tanto a morte como o inferno, eles já foram vencidos. Eles estão agora fazendo estrago, mas vencido eles já foram. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 18, que nós já estudamos, Jesus quando se apresenta para João, ele fala, eu tenho a chave, tanto da morte como também do inferno. Então, Jesus mostra que ali ele já subjugou. Hoje, a morte, ela ainda continua batendo nos nossos lares, chegando próximo dos nossos familiares, dos nossos conhecidos. Mas, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. E aí eu quero falar agora de coração para coração. A morte, ela já foi vencida. Conta uma história de um homem que, quando ele chegou na casa dele, tinha uma cobra, uma serpente enorme dentro da casa. E ali, ele só teve tempo de pegar ali a sua arma, e aquela serpente tentou atacá-lo, e ele fez um disparo certeiro, e ele matou, e ele atirou na cabeça daquela serpente. E aí ele correu para fora da casa, e aquela serpente muito grande, ela começou a se debater, e ela começou a derrubar tudo que tinha dentro da casa, mesa, cadeira, as panelas que estavam ali penduradas nos armários, tudo começou a cair, e alguém falou para ele, mas você acertou o tiro? E ele disse, sim, eu acertei o tiro. Mas você matou ela? Sim, eu matei ela. Agora ela já está morta. Ela só está agora tentando destruir o máximo de coisas possíveis antes do seu fim. Queridos, a morte e o inferno é como essa serpente. Satanás, que é o representante da morte e do inferno, ele já foi destruído. A cabeça dele já foi pisada na cruz do Calvário. Agora,
Por que ele está fazendo esse estrago? Por que nós estamos perdendo entes queridos? Por que nós temos perdido pessoas da nossa igreja? Porque essa serpente que já está morta, ela está agora só se debatendo, tentando causar a maior destruição possível neste momento. Mas Apocalipse capítulo 1, 18, falou e nos deixou claro que Jesus já tem isso sob controle. Diz também ali no verso 8, matar a espada. Isso pode significar as próprias guerras. A Idade Média foi um período de muitas guerras, então, que as pessoas realmente podem ter morrido ali, né, pela espada, mas também pode significar pessoas que morreram pela rejeição da palavra, ok? A fome, que fala também de pessoas morrendo pela fome, ela também pode significar a fome literal, porque foi um período de muita escassez de alimento, devido à guerra e a forma que foi conduzido ali a Idade Média, mas também foi um período de fome espiritual. Então a fome significa tanto física como espiritual. E encerrando agora essa explicação aqui do verso, diz também que as pessoas também morreriam com a mortandade. Mortandade no grego é a palavra cátaros. E essa palavra, ela significa pestes. Então, houve realmente nesse período da Idade Média, né, muitas pestes e muitas pessoas morreram por causa disso. E, quem sabe, ali, por isso estiveram tão fracas ou tiveram que fugir para alguns lugares desérticos e acabaram também morrendo por meio das feras da terra. O finalzinho do verso 8. Queridos, neste período de degradação total do Evangelho, olha só algumas coisas que aconteceram. No ano 998, institui-se o Dia dos Mortos. Então, igual o dia de finados, né? É o dia onde se cultua os mortos, onde você acha que pode falar com eles e assim por diante. Em 1184 é instituída a Inquisição. O que era a Inquisição? Um poder para perseguir aqueles que não concordavam com o que a igreja falava. Em 1190 começou também a venda das indulgências. O que são as indulgências? Era a possibilidade de você pagar por um pecado que você cometeu. Havia inclusive uma frase dita por um famoso vendedor de indulgências chamado Tetzel, que ele dizia que quando a moeda caísse no gasofilácio e no tilintar da moeda, ali dentro, aquela alma que estava sofrendo no purgatório ou até mesmo no inferno, aquela alma seria arrebatada diretamente para o céu. E aí então eles passavam em vilarejos e nas casas e falavam de histórias de pessoas sofrendo, queimando eternamente, e que pai, que mãe que não iria se condoer, né? Ou se compadecer do sofrimento de um filho que poderia estar ali no purgatório. E aí eles pagavam pelas indulgências. Até que um dia chegaram duas pessoas para esse Tetzel, que era um padre, e falou: padre, nós queremos pagar por um pecado. Só lembrando que eles chegaram ao ponto de você poder pagar por pecados futuros. Você não só pagava por pecados cometidos, você poderia pagar por pecados que você iria cometer. Então, essa história, não sei se é verídica, mas ela está aí nos anais da história, contada sobre Tetzel, que duas pessoas se aproximaram dele e disseram: padre, nós queremos pagar um pecado que ainda vamos cometer. Aí ele falou: qual é o pecado? Ele falou: o pecado é o roubo. Pelo roubo você tem que pagar tanto. E aí então eles pagaram para o padre, e aí eles falaram: padre, então quando a gente roubar, a gente já está perdoado? E o padre: sim, vocês já estão perdoados. Então naquele momento agora os dois roubaram o padre, né? E aí quando o padre quis brigar, falou: não, nós já até pagamos por esse pecado, fica tranquilo, né? Segue tua vida. Foi nesse momento em que, inclusive,
Foi neste momento que, inclusive, mudou a lei, aonde dizia assim, que todos os pecados seriam perdoados, menos os cometidos contra a igreja. Então, você poderia cometer pecados e pagar de pecados feitos para os outros, mas para a igreja não. Em 1216, vamos seguir em frente aqui no estudo, 1216 foi instituída a confissão auricular, ou seja, você vai até a igreja, lá tem o confessionário, e aí o padre ouve os seus pecados, a sua confissão, e agora então aí ele determina, né, o que você vai fazer como penitência para você alcançar o perdão. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia. Olha só como realmente foi um período triste da história da igreja. Em 1563, no Concílio de Trento, foi colocado que a tradição, ela era mais importante do que a Bíblia. Então, aquilo que o padre, ou aquilo que o Papa, ou algum concílio falasse, mesmo que fosse contrário à Bíblia, aquilo passaria a ter maior validade, ou maior valor, né, do que a própria Bíblia. Então, a tradição superou a Bíblia. Vamos agora para o quinto selo. O quinto selo está a partir do verso 9, capítulo 6 e o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então aqui, novamente, nós encontramos a palavra altar. Esse altar, que inclusive você conseguiu ver aí na tua tela, esse altar ele faz referência ao altar que existia no santuário ali no templo, está bem? Vamos ler agora o verso 10. Clamaram em grande voz dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Verso 11, vamos dar continuidade. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Olha que texto, hein? Vamos ter que explicar. Primeiro, esse período representa então ao ano do 1517 ao ano de 1798, que foi o período da Reforma. E aqui João vê as almas dos santos mártires no altar, requisitando a Deus vingança pelo seu sangue derramado. Queridos, esse texto, muitas pessoas têm medo de ler esse texto, falar, como que eu vou explicar, como que eu vou entender isso? Queridos, primeiro, nós não acreditamos que uma pessoa quando morre, ela possui, no caso, ou ela continua tendo ciência ou consciência das coisas. Mas vamos lembrar que o livro do Apocalipse é simbólico. Tem pessoas que usam esse texto para querer falar sobre a imortalidade da alma. E esquece que o livro do Apocalipse, ele é simbólico. Então, o que simboliza tudo isso? O altar de holocausto, ali, ele seria o altar que é usado no templo. Lembra disso? Olha só o capítulo 4 e o verso 7 do livro de Levíticos. É melhor você ler na tela. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso. Esse altar do incenso é um que ficava dentro do templo, perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho, ele derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Então, esse altar de holocausto que João viu, que as almas estavam debaixo dele, clamando, é o altar de holocausto, que é o mesmo lugar aonde o sacerdote, depois do sacrifício, ele colocava o sangue da vítima, ele colocava embaixo ali. Então, no altar de bronze do santuário se oferecia o sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar, aquilo que eu falei para vocês. O sangue dos mártires agora clamam simbolicamente a Deus. Por que eu digo que é de forma simbólica? Porque lá em Gênesis capítulo 4, verso 10, também
fala, assim como fez o sangue de Abel, que foi morto pelo seu irmão Caim. Lá fala também que o sangue de Abel clamava, né? Então, ali estava apenas, era apenas uma parte simbólica, né? Porque o sangue, de fato, ele não clamava. Mas aqui nós entendemos que havia uma reclamação, porque parecia ou aparentemente Deus não estava vingando, estava morrendo tanta gente, tantas pessoas estavam sendo mortas, perseguidas, e parecia que Deus não reagia. Aí vem a resposta de Deus. Primeiro, ali no verso 11, então cada um deles foi dado uma vestidura branca. Essa vestidura branca que eles receberam foi a justiça de Cristo. Eles disseram que repousassem um pouco tempo mais. O que então foi dito a essas almas, né, que estavam ali debaixo? Queridos, essa vingança é no tempo de Deus e não no seu tempo. É Deus que vai se vingar. Mas a Bíblia também mostra a resposta a esse clamor. Vamos ler rapidinho, Apocalipse capítulo 16, verso 7. Tem 2 textos que falam sobre isso. E aqui nós encontraremos a resposta. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, no capítulo 6, nós encontramos eles reclamando de que Deus não exercia juízo. Já agora, no capítulo 16, verso 7, nós encontramos eles clamando e dizendo a Deus que verdadeiros e justos são os teus juízos. Lá, já agora em Apocalipse 19, verso 1 e 2, nós encontramos: a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Apocalipse 19, verso 2. Aqui então, no tempo de Deus, Deus trouxe, né, a vingança, Deus trouxe realmente a verdade, né, e o juízo sobre aqueles que estavam matando as pessoas. As vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribui. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo, até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Queridos, vamos agora para a abertura do 6º selo. Temos poucos minutos, mas é o suficiente para que nós possamos ler e compreender esses textos. 6º selo, leitura de Apocalipse capítulo 6, verso 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, aqui este 6º selo, ele atinge diretamente a natureza, né? Ele tem um poder cataclísmico. Aqui é a predição de Jesus. Olha só em Mateus 24, verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Mateus capítulo 24, verso 29. Logo em seguida a quê? Você lembra que acabamos de estudar o 5º selo? E no 5º selo foi um período de grande perseguição para a igreja, onde inclusive muitas pessoas morreram, e o sangue delas clamavam debaixo do altar. Então, logo depois desse período de grande tribulação, aconteceria estes sinais. Ok? Então, estamos passando agora para um período que chamamos de tempo do fim. Um tempo após o ano de 1798. E agora, durante este período, ou exatamente por este período do tempo do fim, algumas coisas aconteceram. O terremoto de Lisboa, dia 1º de novembro de 1755. Milhares de pessoas morreram
nesse terremoto? Foi predito por Jesus Cristo. Outros 3 sinais aconteceriam também já no tempo do fim, quando estivesse próximo da volta de Jesus Cristo. Joel capítulo 2, verso 31 diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 24 também fala isso, 24 e 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias o sol escurecerá. E também Mateus 24, 29 continua dizendo: as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso marcaria o período pós-tribulacional da Idade Média. E olha só o que aconteceu: escurecimento do sol e também da lua no dia 19 de maio de 1780. Queridos, até hoje não se tem uma explicação por que se escureceu, né? Dessa forma. Diz que os animais voltaram para o seu curral, as galinhas voltaram para o galinheiro, de tão escuro que ficou. No dia 13 de novembro de 1833, também foi registrado a queda das estrelas. Acredita-se que mais de 20.000 estrelas por hora, ok? Na verdade, meteoritos, né? Caíram, fazendo assim esse espetáculo, algo que nunca também houve registro na história, marcando esse período. Algumas pessoas podem falar: mas isso não é incomum. O que é comum aqui, queridos, é o período que aconteceram ali no momento após a tribulação, que marcaram a profecia de Jesus após a tribulação, né? E antes do dia do Senhor, antes da vinda de Jesus Cristo, aconteceria determinadas coisas. E essas profecias, elas se cumpriram ali no 6º selo. Então, agora, queridos, nós vamos do 6º para o 7º selo. Mas se você observar, o 7º selo, ele não está na sequência da tua Bíblia. O 7º selo, você não encontra ele. Começa a falar de 144.000 selados de Israel. E aqui eu preciso explicar, estamos indo para a parte final. Antes de abrir o 7º selo, Jesus interrompe essa profecia dos selos. Ele faz uma pausa, porque agora no capítulo 7, ele precisa responder para João e também para nós a seguinte pergunta, que está no final do verso 17. Apocalipse capítulo 6, verso 17. Eu acabei digitando errado ali na sua tela, ok? Está 7,17, mas é 6,17. Que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veio essa pergunta. Quando veio grande destruição no 6º selo, e as pessoas, o mundo agitado, João agora ficou preocupado: quem é que pode ser salvo? Quem é que vai sobreviver a todas essas coisas? Então, antes de falar do 7º selo, Jesus fez uma pausa e mostrou quem serão os salvos, quem serão aqueles que vão para o céu. Queridos, e esse é o assunto do selamento. Ok? É o assunto do selamento, onde eu grifei ali embaixo, põe na tela cheia. Amanhã nós vamos estudar isso, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Sim, existe um selamento. Existe o selamento de um povo que é o povo de Deus. E esse é o tema de amanhã. É esse o tema que nós vamos estudar amanhã. Quem são esses 144.000 selados? Quem são esses que vão subsistir? Quem são esses que serão salvos? Amanhã eu quero estudar com você esse tema. Mas encerrando o tema de hoje, nós vamos para o 7º selo. O 7º selo, ele está logo na introdução do capítulo 8. Leia comigo o capítulo 8 e o verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, o 6º selo é um período tribulacional. E quando o 7º selo agora ele é aberto, e antes disso existe um selamento, onde as pessoas serão seladas entre o 6º e o 7º selo. O 7º selo, queridos,
é nada mais, nada menos do que a volta de Jesus Cristo. O 7º selo é quando Jesus volta com todos os anjos. E quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mateus capítulo 25, verso 31. E ali diz que haverá um silêncio de meia hora. Eu vou pular essa parte porque não vou explicar o princípio dia-ano pela questão do tempo. Mas quando em profecia nós estudamos que um dia equivale a um ano, cada dia profético equivale a um ano literal, e aí nós vamos para essa tabela que está aqui ao fundo e vai aparecer para você. Então, nós chegamos à conclusão que 30 minutos, que é o período de silêncio no céu, meia hora, 30 minutos equivale a uma semana. Sabe o que vai acontecer nesta semana? É o dia da volta de Jesus Cristo. É o dia que Jesus voltará com os seus anjos para buscar os seus. Queridos, essa semana será a viagem de volta para o céu. Jesus voltará, buscará os seus, juntamente com os seus anjos. Os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. 2 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, nós encontramos essa maravilha dos mortos ressuscitando. E nós, os vivos, subiremos com Jesus nos ares. Essa é a volta de Jesus Cristo. E aí nós vamos para o céu, para vivermos ali 1000 anos com Cristo no céu. E o grande dia da volta de Jesus, ela se aproxima. Queridos, o que está acontecendo com o nosso querido e velho planeta Terra? Você já parou para perceber? Vimos tantas mortes, a gente vê tanta destruição, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Sabe o que significa isso? Significa que o 7º selo, ele está prestes a ser rompido. O 7º selo, que simboliza a volta de Jesus Cristo, ele está prestes a ser aberto. E quando Jesus voltar para buscar os seus, aqueles que aceitaram o seu selo e levar para o céu, a minha pergunta para você: você vai estar preparado para esse encontro com Jesus Cristo? Essa aula de hoje, ela não aconteceu à toa. Essa aula de hoje não foi coincidência o fato de você assistir. Essa aula de hoje é um convite de Deus para você se preparar. A história da igreja já aconteceu. Veio o período de perseguição até o ano 313, veio depois o período papal, veio a Idade Média, veio o período agora da Reforma, e agora estamos vivenciando o período do tempo do fim. E o próximo evento é a volta de Jesus Cristo. Todos os eventos, eles estão se cumprindo de forma rigorosa, de forma verdadeira. Não quer você também se preparar para ter esse encontro com o nosso Senhor? Se esse for o seu desejo, eu quero orar com você neste momento. E quero convidar você a fechar os seus olhos, para que juntos possamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque o Senhor não se cansa de nos advertir. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se cansa de nos chamar. E mais uma vez, nesta noite, o Senhor está chamando os seus. O Senhor mostrou que a história está acontecendo. O Senhor mostrou que todas as coisas de forma rigorosa elas aconteceram. Que está chegando o momento do 7º selo. Mas antes, porém, o Senhor está separando os seus filhos. Ó Senhor, nos ajude para que nós possamos compreender esta mensagem e possamos aceitá-lo como o nosso Senhor e também como o nosso Salvador. Que ninguém aqui dos teus filhos que estão assistindo e estudando possam ficar de fora daquele grande dia, o dia da tua volta. Mas que todos nós possamos habitar contigo nos céus e ali juntamente com os nossos familiares termos a felicidade eterna. Nos ajude e nos abençoe. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.
Que estudo! Isso porque foi a quarta noite. Amanhã o quinto tema é o selamento. Esta série está ficando cada vez mais sensacional. Esperamos você. Até amanhã.